Nós somos, disse Davi, a geração de Jacó, a geração que busca a tua face, ó Deus de Israel, aleluia. Essa geração somos nós, né? A geração daqueles que buscam a tua face. Olha o que Davi está dizendo, que é a última geração patriarcal de Abraão, porque o nosso Deus, ele tem como testemunho do seu nome, como memorial das suas ações, o nome dos grandes homens de fé, os patriarcas de Israel. Então, ele é conhecido como Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Já falei isso várias vezes aqui. Deus de Abraão porque é o Deus que faz promessas, Deus de Isaque porque é o Deus que cumpre tudo o que promete, e Deus de Jacó porque é o Deus que dá manutenção àquilo que já realizou, àquilo que já cumpriu. Por isso, como nós estamos vivendo na dispensação da graça, Davi vai profetizar, vai salmodiar o nosso futuro. E aí ele não vai dizer, nós somos a tua geração, ó Deus de Abraão. Não, porque a promessa já foi feita. Nós somos a tua geração, ó Deus de Isaque. Não, porque ela já se cumpriu. Ele entende que nós somos a geração que já está vivendo debaixo de uma graça tão tremenda, tão excelente, da qual Deus apenas dá manutenção, vai alargando e estendendo aquilo que ele já fez. Por quê? Porque em Cristo não há absolutamente nada que ele possa fazer que seja maior do que aquilo que ele já fez, que foi morrer por nossos pecados. Todas as vezes que você permite que o alvo da sua alegria esteja em alguma coisa que você ainda quer conseguir ter, você será infeliz mesmo que depois você tenha essa coisa. Toda vez que você colocar como alvo algo que você ainda está para atingir, alcançar, ou seja, algo que tem a ver sempre com o futuro, você sempre vai adiar a sua felicidade e a vida abundante que Deus já determinou para você, desde quando você ainda era massa informe no ventre da sua mãe. Por isso Davi está dizendo, nós somos a geração de Jacó, a geração que busca a tua face. Rapaz, isso aqui é muito sério. Falando a grosso modo para todo mundo entender, o que Davi está dizendo é que essa geração, nós que estamos hoje aqui, é uma geração que não ia precisar buscar as mãos de Deus. É uma geração que seria satisfeita do resplendor da sua glória e que viveria a bênção que era profetizada por Moisés quando dizia, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Só que isso era lá no Antigo Testamento na sombra. Agora já se cumpriu o que João falou. O que? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandeceu. Olha para quem está do teu lado aí, diga, já resplandeceu. Diga, já resplandeceu, está brilhando. Olha para quem está do teu lado agora e diga, você brilha, você brilha, você brilha. A geração de Jacó brilha, a geração de Jacó recebe o reflexo da luz de Deus em Cristo. Antes víamos a sombra, mas agora somos reflexo da sua glória. Então não há absolutamente nada que Jesus faça, por mais que ele faça muita coisa, por mais que nós queiramos que ele continue a fazer muitas coisas, por mais que sonhemos nele, projetemos nele, desejemos viver nele. Eu quero que você seja profeta de Deus nesta noite para a vida de alguém. Pegue na mão dessa pessoa aí do seu lado, pegue, mesmo que seja suada, meio melecada e fria, pega na mão dessa pessoa aí, segura. Bora, meu filho, segura essa mão aí. Agora sacode essa pessoa e diga para ela, a geração de Jacó não vai ser feliz. Diga, a geração de Jacó é feliz agora mesmo, porque ela reconhece que não há nada que Deus vai fazer que seja maior do que aquilo que já está feito. Morte de cruz, sangue derramado, ressurreição. Alguém aqui tem voz para glorificar o nome de Jesus Cristo? Alguém aqui tem voz para reagir diante desta palavra? Aquele que é o nosso melhor amigo, e amigo do nosso amigo acaba virando o quê? Amigo nosso também. Por isso, no dia que em carne ele subiu
A primeira coisa que ele disse para os seus amigos foi: calma, eu não vos deixarei só. Você não está sozinho. Você tem que sair daqui hoje, igual minha avó, quando chegava nos lugares que ela estava sozinha, e a gente olhava para ela e dizia: vó, a senhora veio sozinha? Ela dizia: nunca. A senhora veio com quem então, vó? E aí do jeitinho dela, ela dizia: ora, eu e Deus. Agora, se você tiver um pouquinho mais de entendimento do que minha avó, você pode especificar a companhia que está do seu lado. Quer melhorar a especificidade da companhia que está ao seu lado? Quando você chegar em um lugar depois dessa conferência e aparentemente estiver sozinho, alguém perguntar: veio só? Você vai dizer igual minha avó: nunca. E quem está aí com você? E você vai dizer: o Espírito Santo. Porque foi Jesus que disse: e Ele estará convosco todos os dias. Todos os dias. Tem gente que vai visualizar sua mensagem e não vai responder, mas o Espírito Santo está com você todos os dias. Tem gente que você vai ligar, a pessoa vai deixar o telefone chamar e deixar você pensar que ela não está em casa, mas o Espírito Santo está com você todos os dias. Tem dia que a luz, a energia da sua casa vai acabar, mas o Espírito Santo nunca acaba. Ele está com você todos os dias. Você sabe o que faz você suportar o fato de, por exemplo, estar de pé ou com a coluna envergada numa reunião como essa, onde não é um show, não tem bebida sendo vendida, não tem ninguém comendo na área, não há show de entretenimento, apenas exaltação ao nome do Santo de Israel? A única pessoa capaz de fazer a sua carne trabalhar para Deus voluntariamente tem nome, não é energia, é Espírito Santo. E Ele está aqui conosco hoje, e para a nossa alegria, levanta a mão direita e diga: e estará todos os dias, até a consumação dos séculos. Você pode dar uma salva de palmas acima da sua cabeça a pessoa bendita do Espírito Santo. Fala algumas palavras aí agora para ele, diga: nós te celebramos, Espírito Santo. Essa conferência é para ti, Espírito Santo. Sem a tua presença nós não seríamos capazes, Espírito Santo. Quando levantamos e viemos para a igreja, é porque é o Senhor que me convence a fazer o que é melhor para mim, porque a minha alma não me convence a fazer o que é melhor para mim. A minha alma é emocional, a minha carne é egoísta, mas o teu Espírito em mim me alinha, me corrige, me ensina, me prepara, me treina, me capacita, faz de mim uma pessoa melhor do que eu sou, me liberta de mim mesmo e de todos os meus temores. Exalte ao Espírito Santo nessa noite, porque Ele não é um cosmo, Ele não é uma energia, Ele é a vida de Deus entre os homens nesta noite. Ele é a vida de Deus em nós. Ele é o trino Deus, aquele que é Pai, aquele que é Filho, está entre nós nesta noite na pessoa bendita do seu Espírito Santo, e Ele é fiel. A palavra de Deus é fiel acerca dos muitos atributos que Ele tem, e um deles é: Ele convence. Ninguém convence igual a Ele, ninguém. Você compra uma bolsa que você julga ser para você. Você diz assim: rapaz, essa é a bolsa que eu queria, essa bolsa eu não dou para ninguém. Depende, se o Espírito Santo parar no teu lado e falar: essa bolsa aí tu vai dar para fulana. Rapaz, ele te convence de tal forma que tu não tem mais paz para usar aquela bolsa. Enquanto, estou falando mentira, gente? Quem aqui já teve uma experiência de doação com o Espírito Santo? Ele convence. É igual perdão. Sem o Espírito Santo a gente não ia conseguir perdoar não, meu filho. Principalmente quando nós estamos no direito da nossa razão, quando fomos ofendidos, magoados, injustiçados. A nossa razão, a nossa consciência diz pra gente: não tem como perdoar, não perdoe.
Você pode até, se ele vier aqui te perdoar, mas não peça perdão, não vá, não se humilhe, não desça. A sua consciência trabalha de acordo com a sua razão. Aí o Espírito Santo vai para do teu lado e diz assim: perdoa. Aí você dá um show gospel, até repreende, porque você acha que é o capeta. Você diz: o quê? Foi ela que errou comigo, foi ele que errou comigo, foi fulano que pisou na bola comigo, eu vou falar nada. Aí ele não fica brigando não, que o Espírito Santo não é de fazer barraco, ele é muito fino. Ele é elegante que só. Aí daqui a pouco a gente ouve ele de novo: perdoa. Aí a gente pensa: eu não consigo. Aí ele diz assim: então vou fazer o seguinte, eu vou te encher. Vou te capacitar de tal forma que você vai se tornar capaz de fazer o que sem mim você jamais poderia fazer. Porque uma das funções, dentre tantas funções excelentes e excepcionais que o Espírito Santo tem, está aqui uma das que sem ela jamais teríamos condições de ter vida com Deus. O que, Camila? A capacidade de convencimento do Espírito Santo. Não só para nos convencer a fazer o que precisamos fazer, mas a nos convencer de arrepender. Sem o Espírito Santo jamais poderíamos ter contato com Deus. Sem o Espírito Santo jamais teríamos sequer uma oração atendida, ainda que conhecêssemos o nome de Jesus, porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, é Ele. Você sabe quem é o Espírito Santo nas suas orações? É o editor do livro que você está escrevendo. Ele vai corrigindo, ele tira o que você falou e não deveria dizer, e fala o que você gostaria de explicar, mas não sabe como dizer. Sabe quando você chora porque não sabe nem como vai começar? Ele está mandando uma das melhores orações para Deus naquela hora, dizendo: olha, Senhor, o que ela quer dizer é isso, isso e isso. O que ele está querendo dizer na verdade é isso, isso, isso e isso aqui. Então nós queremos louvar ao Espírito Santo nesses dias. Sem esse sopro de Deus, jamais seríamos o exército que somos, jamais estaríamos aonde estamos. Eu queria que você glorificasse especificamente ao Espírito Santo hoje, porque a Bíblia diz que ele é uma pessoa. E vamos falar a verdade, não temos dificuldade de mencionar Deus continuamente, menos ainda de mencionar o nome de Jesus o tempo todo. Mas quando trata-se do Espírito Santo, o mencionamos com bem menos continuidade do que deveríamos. E devemos atribuir a Ele a honra que é dele, quando somos capazes de perdoar. Quem faz isso é o Espírito Santo. Quando nos levantamos para correr atrás daquilo que colocamos diante de Deus, quem nos dá força é o Espírito Santo. Quando você tem condições de fazer algo que a sua humanidade não lhe permitiria, é porque o Espírito Santo te capacitou para fazer aquilo. Essa é uma das funções mais proeminentes dentre tantas coisas extraordinárias que o Espírito Santo tem feito por nós. Ele nos convence, nos capacita, nos enche, nos transborda. Foi por isso que Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele disse assim aos seus discípulos: ficai. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então quem é que ia derramar poder? Está na dúvida ainda? Quem é que ia revesti-los de poder? Quem iria capacitá-los para a obra que Cristo os confiou? O Espírito Santo. Por isso Jesus vai dizer para eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Agora, depois disso aí ele vai dizer: então ser-me-eis testemunha em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vou falar bem rasgado, a grosso modo, que é para todo mundo entender. Olha o que Jesus está dizendo: não tentem ser meus representantes vazios de poder. Eles tinham a letra, eles tinham a doutrina, eles tinham o conhecimento de quem era Cristo, mas ainda não sabiam como executar a operação do poder. Não conseguiam tornar o verbo manifestação de poder. Ainda não estavam autorizados e legitimados, por mais que Jesus já tivesse liberado uma palavra sobre eles. Preste atenção.
o Espírito, ou melhor, Jesus havia liberado sobre os seus discípulos uma palavra, antes de ser assunto aos céus, antes de morte de cruz, antes de período de quarentena para a preparação da sua assunção, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, o Senhor, muito antes de tudo isso, quando ainda estava caminhando com eles, cumprindo o exercício do seu ministério aqui na terra, ele disse o que é para os seus discípulos, olha o que ele disse: e eu vos dou poder. Pisarão serpentes, vocês pisarão escorpiões, vocês terão autoridade, mas veja, toda conjugação no futuro. Vocês entrarão em casas e determinarão a paz daquela casa ou a paz daquela cidade. Se vocês forem recebidos, ou se as pessoas receberem a paz que vocês carregam, vocês vão poder abençoar aquela cidade. Se não, vocês terão autoridade para remover a paz que vocês carregam, balançando e sacudindo e tirando a poeira dos vossos pés. E eu vos dou poder. Olha o que ele diz: vocês comerão coisas mortíferas, envenenadas, e estas coisas não lhes farão dano algum. Mas depois que ele libera a palavra, ele também dá uma ordem. E qual é a ordem? Ficai em Jerusalém. Ficai. O que ele está dizendo? Eu estou liberando a palavra, mas a manifestação e a execução dessa palavra será provocada pelo Espírito Santo. Então, por que, por exemplo, buscamos o batismo do Espírito Santo? E no meu caso, acredito nisso, na evidência disso, através do falar em línguas, porque ele te capacita para a execução de poder. O que é que Jesus então está dizendo aos seus discípulos, mesmo depois de ter liberado palavra de poder para eles? Ele está dizendo: ei, fiquem lá até que vocês sejam legitimados, aprovados, autorizados, revestidos, capacitados. Por quê? Porque quem sai para falar do nome de Jesus, quem sai para fazer a obra de Deus, sem ter revestimento de poder, passa vergonha, fica envergonhado, fica embaraçado, fica desarticulado. Você lembra quando olharam Paulo e viram como ele era poderoso na pregação do evangelho e como ele expulsou os demônios que atuavam com adivinhação na vida daquela menina? Quem lembra dessa passagem? Lembra? Muitos olharam para ele e ficaram impressionados. Aí 2 específicos acharam que poderiam comprar o dom de Deus e acharam também que poderiam simplesmente, uma vez que ouviram a forma como ele fazia, reproduzir e fazer também, de tal forma que daqui a pouco aparece um homem endemoniado ou um homem cheio de legião, e aí aparecem aqueles homens e olha assim para ele e diz assim: demônio, sai dele. Aí o demônio olha para eles e diz assim, porque ele diz assim: sai em nome do Deus de Paulo. Não mencionou o Deus errado, não, mencionou o Deus certo, só que não tem virtude de poder, não tem capacitação, não foi aprovado, não tem autorização, não tem revestimento. Saber a letra não é sinônimo de vivê-la, de ser revestido por ela, de ser legitimado por ela. Aí eles disseram: em nome do Deus de Paulo, saia deste homem agora. E os demônios olharam para ele e disseram assim: Deus sabemos quem é, Paulo também conhecemos, mas vós, quem sois? Sabe o que os demônios estão dizendo para ele? Não reconhecemos vocês como nada. Aí o texto diz que os endemoniados deram a surra. Passaram vergonha ou não passaram vergonha? Catuca quem está do teu lado e diz: você tem que ser cheio. Diga: você tem que ser revestido para não ficar envergonhado. Oh, você não vai passar vergonha. Você não vai passar vergonha. Está de mão abaixada porque já era para estar tomando posse dessa palavra. Você não vai passar vergonha. Crente cheio não passa vergonha. Crente revestido não passa vergonha. Quanto mais cheio, quanto mais experiência com o Espírito Santo, é impossível a possibilidade de você ser envergonhado. Então por isso Jesus vai dizer: ficai, ficai. Sabe, eu aprendo com isso que uma das prerrogativas para sermos cheios do Espírito Santo é cumprir o princípio da obediência. A obediência corrige tudo, gente. Tudo.
Quem é que vai querer passar um estágio na igreja primitiva, depois de ter andado com o próprio Cristo e ter recebido autorização para ser testemunha na Judéia, Samaria e confins da terra? Sabe o que isso parece? Alguém que está cheio de autoridade dada por Deus para ser um grande itinerante, mas que não quer frequentar a igreja porque acha que todo mundo que está lá é menor do que o que Deus confiou a ele. Me lembra até um pouco disso, porque é difícil você ficar quando Deus te deu unção para ir. É difícil você ficar quando Deus te deu a autoridade para conquistar. Só que o mesmo Deus em Cristo que deu a eles a autoridade para pisar serpentes e escorpiões, para comer coisas envenenadas e não morrerem, é o mesmo que também lhes deu uma ordem. Uma ordem que dependia da sua obediência para que eles fossem revestidos e não fossem envergonhados, porque uma das formas e das melhores formas de comunicar o poder de Deus, a verdade de quem Deus é através da manifestação do poder. Por exemplo, quando Pedro pregava, as pessoas olhavam para ele e diziam: mas não é aquele que era pescador, aquele indouto judeu? Mas ele fala, olha como ele fala. E na primeira ministração de Pedro, depois do revestimento, o texto diz que muitas almas se converteram. Depois do revestimento, o primeiro milagre que a igreja realizou através de Pedro e João, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Olha, depois do revestimento, eles foram um dia para a igreja orar. O coxo estava à porta do templo, que se chamava Formosa, e Pedro olhou para o homem olhou para ele e disse para ele: dá uma esmola, por favor. Ele disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Meteu a mão na mão do homem, puxou ele para cima, colocou ele de pé, e o texto diz que o homem entrou no templo pulando, saltando e louvando a Deus. As pessoas olhavam para ele admiradas. Por quê? Por causa da sua palavra, não apenas da sua palavra, mas por causa da operação do seu poder. Manifestação de poder. Segunda coisa, para quem precisa ser revestido, olhe para quem está do seu lado e diga: crente. Está fraco, grita para ele ou para ela e diga: crente tem que ter poder. Tem que ter poder. Você tem que entrar no ambiente, e o ambiente precisa ser governado pela presença do Espírito Santo que está na sua vida. Se você entrar num cubículo que só tem 5 pessoas e elas amam xingar palavrão de tudo que é jeito, a presença do Espírito Santo na tua vida deve constrangê-las sem que você fale uma palavra. Eu me lembro que em dias de busca de poder, dias de muita busca de poder para fazer a obra de Deus, no meu local de trabalho secular, onde eu trabalhava, eu entrava e o povo sabia que eu era crente, e eles falavam muita besteira. Quando eu entrava, eles diziam: chega, acabou, porque a crente chegou. E no meu coração eu dizia: isso mesmo, acaba mesmo, porque aonde a gente chega cheio do Espírito Santo, o ambiente é transformado. Pega de novo a mão de quem está do teu lado e diga: crente, diga: crente tem que ter poder. E poder não é falar alto, poder não é marchar, poder não é gritar. Poder muitas vezes é manifestar a melhor pregação com atitude, sem que tua boca diga nenhuma palavra. Isso é poder de Deus. Jesus, depois de ter passado pelo deserto, Lucas capítulo de número 4, ele vai pisar em Gadara. E quando ele chega em Gadara, o texto diz que ele não vai até os demônios, mas a sua presença é tão atraente e ele é tão poderoso que os demônios vão até ele. Quando você é muito revestido de poder, você não caça demônio. Mas em contrapartida, eles caçam você. Mas não precisa ter medo, porque eu já disse isso e aprendi isso na prática, vivendo uma batalha espiritual que durou mais de 3 anos, da qual parte de 1 ano inteiro eu fiquei sem dormir. Só dormia em horário de dia, porque às 6 horas da noite minha vida era transtornada. Espanto noturno, parece que só sabia o meu endereço e só conhecia o meu nome. Eu sei o que é ter medo da noite. Eu sei o que é ficar debaixo de um cobertor de madrugada num calor de 40 graus. Eu sei o que é segurar a urina até o dia amanhecer, porque você não tem coragem de ir ao banheiro da própria casa. Eu sei o que é ser aprisionado no próprio recinto
da sua família. Eu sei o que é você ficar tão focado em coisas espirituais que você não sabe explicar, a ponto da sua família começar a achar que você está ficando doidinho, doidinha. Eu sei o que é perder crédito, porque você está tão distante do que está acontecendo no mundo real, em razão da batalha espiritual, que tudo que você fala as pessoas consideram um exagero. Eu sei o que é isso. E durante um bom tempo da minha vida foi assim, até que um dia eu compreendi duas verdades. Primeira, o diabo tenta e pressiona tudo que ele não tem autorização para tocar. Porque se ele tivesse autorização, ele não tentava nem pressionava. Ele tocava, arrebentava, matava e destruía. Então a primeira coisa que você tem que entender é que acerca desse teatro que o inferno está fazendo para roubar a sua fé, para minar a sua força, para te fazer buscar a Deus cada vez menos, para que você não seja notado pelo mundo espiritual, é a maior mentira. Duas verdades. Primeira, ele está fazendo isso porque ele já sabe o que liberou, o que Deus liberou do céu para a sua vida. Ele quer te saquear primeiro, porque ele sabe que você será um grande saqueador, na verdade um resgatador das almas que ele um dia saqueou. Então um dia minha mãe me ensinou de uma outra forma, mas se fosse hoje ela diria: devolve a pressão, devolve a pressão. Sabe por quê? Porque Satanás pressiona, mas não aguenta a pressão. Por isso que acerca das paixões da mocidade, a palavra de Deus é clara, ela não manda resistir, ela manda fugir. Foge de poste com a luz quebrada, foge de namorar dentro do carro com vidro fechado, foge de ir para o escuro, ficar no retiro, foge de entrar em site escondido pornográfico. Por quê? Porque contra essas coisas, no fulgor da mocidade, não há resistência, só há desejo. Por isso a orientação não é resista, a orientação é fuja. Não namora na varanda com a lâmpada quebrada, não namora engatado em nenhum beco viela ovalado, não vai para escuro, não vai para longe sozinho, porque acerca destas coisas a palavra de Deus é clara: foge, foge da paixão. Paixão é desejo arrebatador, quando vê a mão está naquilo, aquilo está na mão, aí depois vem para a casa de Deus chorar, pedir perdão pelo congresso, porque está atrapalhando a intimidade com o Espírito Santo. Acerca de você mesmo, o Senhor diz: foge. Mas acerca das coisas do mundo espiritual, acerca do investimento de Satanás contra a tua vida, olha qual é a orientação bíblica: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Olha para quem está do teu lado e diga: da paixão. Está fraco, eu senti que você perdeu as forças. Foi muita revelação. Olha para quem está do teu lado e diga: da paixão foge ao diabo. Resiste. Dá uma notícia boa para ele ou para ela aí, diga assim: porque ele pressiona, mas não aguenta a pressão. Devolve a pressão resistindo, devolve a pressão orando, devolve a pressão jejuando. Um dia eu saí correndo, fui para o quarto da minha mãe para me esconder de novo, para fugir de novo. Aí minha mãe disse: hoje você não vai fugir não, dobra o joelho e começa a orar. E eu não tinha força, porque o pavor inibe a sua voz. E ela dizia: diga Camila, diga Camila. E ela dizia: diga que ele está repreendido em nome de Jesus. E eu com muito medo, timidamente fazia isso. Só que foi me dando uma coragem, o Espírito Santo foi me ajudando. Por quê? Porque o Espírito Santo não é obrigado a fazer o que você não faz. Ele se comove em te ajudar naquilo que você se propõe a fazer. E aí eu dizia, eu começava a falar, e o Senhor foi me dando força, foi me dando graça. E eu comecei a marchar pela casa. E aí eu pensava: se ele me perturbar às 6, às 3 da tarde eu vou me antecipar e já vou levantar uma oração para impedir a ação dele às 6. Então o que eu fazia? De noite ele queria me perturbar, então de dia era propósito de Daniel. 3 vezes antes das 6 eu orava, eu jejuava, eu ia para a escola com fome, eu voltava com fome, a comida estava
estava fresquinha em cima do fogão, mas eu entregava o propósito antes da oração, antes do almoço, porque eu queria ser revestida. Então eu me lembro que durante a noite, quando ele começou a me perturbar, ele ia me procurar, eu estava debaixo da coberta, mas depois que o Espírito Santo foi me revestindo, quando ele ia me procurar, eu estava de pé. Aí eu continuei buscando, eu estava à frente, continuei buscando, eu parava na porta de casa. Teve dia que eu estava orando no quintal. Depois que Deus mudou a minha vida, ele não sabe nem onde eu moro, só eu que saio pela rua dizendo: aonde é que você está? Aonde é que você está? Há poder no sangue de Jesus, na minha vida não, na minha casa não. Eu descobri que ele pressiona, mas verdadeiramente, como diz a Bíblia, diante da resistência, ele vai embora. Por isso Davi disse: se por um caminho ele vier contra ti, por 7 ele terá que fugir da nossa presença, levantando ele como correntes de águas contra você. O Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Ai meu Deus, eu sei que é conferência jovem, mas parece que virou dia de vitória na batalha espiritual. Deus está dizendo hoje aos jovens, Deus está dizendo hoje para quem está em guerra, Deus está falando comigo: diga para eles que o meu nome é Nissi, diga para eles que eu também sou bandeira. Eu vou arvorar minha bandeira na tua casa, eu vou levantar minha bandeira no teu quarto, e ali o adversário vai saber que não pode entrar. Olha para alguém de novo e diga: resista. Diga: resista. 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 Vai para cima. Vai para cima. Resista. Resistir ao diabo e ele. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quem me conhece já sabe que uma das bandeiras que eu carrego do Evangelho é essa: eu não acredito que nós, quanto corpo, quanto igreja, somos a força que o mundo precisa. Para mim, de acordo com o que eu vejo na palavra, nós não somos a força que o mundo precisa, nós somos a resistência que o diabo não suporta. E tem diferença, Camila, tem diferença. Requer força para bater, mas resistência para suportar. Nem todo mundo que bate ganha a luta, mas certamente quem suporta sempre fica para contar a história. Não se faz um lutador que não sabe apanhar, se faz? Não se faz um guerreiro que não aguenta uma pancada, se faz? Por isso que de vez em quando Deus deixa um jab de direita pegar em você. Deus deixa uma banda pegar em você. Porque lutador que só sabe bater, mas não sabe resistir, não aguenta se entrar no segundo round. E grandes lutadores não se fazem em lutas rápidas. São aqueles que demonstram resistência. A Bíblia diz que o poder deste mundo já está com o maligno. Não há área sistêmica que Satanás não tenha poder de atuação em algum nível. Não há. É-lhe dado esse nível de poder e de autoridade. Só que o texto diz o quê? Para isto se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. E como é que ele trabalha nesse tempo? O texto diz: o príncipe das trevas cegou o entendimento, para que eles não cheguem ao conhecimento da verdade. Que verdade? Quem é Cristo? Porque ele mesmo diz acerca da sua palavra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, em todos os poderes que Satanás opera e trabalha no mundo, ele cega o entendimento das pessoas para que ele possa continuar ganhando força e atuação. Porque Satanás, ele é tão sagaz que ele precisa afetar a consciência de uma pessoa para que ela possa se tornar extremamente vulnerável. Porque se o homem, não precisa nem ser super espiritual, se ele for extremamente são, ele não se torna marionete na mão do diabo. Ele pode ser um homem natural, mas não se torna um homem das trevas imediatamente.
Porque o temor é o princípio de toda a guarda e de toda a sabedoria. Agora, de uma maneira geral, Satanás vai cegando o entendimento das pessoas para que elas não cheguem ao conhecimento da verdade. Por exemplo, celebramos aí mais de 500 anos daquilo que chamamos de reforma protestante. E quando falamos sobre o protestantismo, lembramos de resistência. E para a geração que está agora e conhece pouco da reforma protestante, é importante a gente falar que o protesto aqui não era com pedra nem com pau. O protesto aqui era ganhado na resistência, na palavra, seja para viver ou para morrer, em não negar a Cristo, em distribuir a propagação do Evangelho, não de maneira segmentada, mas de maneira generalizada. Foi assim que conseguimos e que temos caminhado. Não é batendo nos outros, não é quebrando pau, irmão, em grupo de família, não é. Só que quando não se há resistência na estrutura, revestimento para fortalecer a estrutura, a gente amplia a voz do bate-boca. Veja um homem de oração, e se você vê que ele gasta mais tempo na oração do que qualquer outra coisa, você verá que ele é um homem de poucas palavras. Porque quem ora muito se esgota diante de Deus para não ter que se indispor com meio mundo. Então veja isso, nós precisamos aprender a atuar com resistência. Ser revestido do Espírito Santo não é dar na cara dos outros, não é querer arrebentar meia dúzia de mundo para tentar promover a nossa ideia ou pregar o Evangelho de Cristo, mas é ser um Estevão. Me mostre um homem, me mostre um diácono mais cheio do Espírito Santo do que Estevão. Rapaz, Estevão era tão cheio do Espírito Santo, tão cheio do Espírito Santo, que o texto vai dizer, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, que quando ele está diante dos príncipes da casa, em tese deveriam ser doutores da lei, homens íntegros, que deveriam julgá-lo com retidão, mas eles estavam tão endemoniados, e Estevão tão cheio do Espírito Santo, porque não adianta, quando você está muito cheio e a pessoa está muito, você está muito cheia de Deus e a pessoa está muito cheia de demônio, vai dar choque. É que nem aconteceu com Jesus em Gadara. Você não precisa chamar, você não precisa manifestar. Eles já se estribucham aonde você passa, eles já manifestam aonde você está. Eu acho interessante porque em Gadara, esses demônios chegaram para Jesus e já disseram para ele: já vieste nos atormentar? É como se eles dissessem assim: você veio antecipar o nosso sofrimento? Só que Jesus não foi lá por causa dos demônios, foi lá por causa das pessoas que estavam sendo atormentadas por ele. Então veja, não é que a gente é caçador de demônio, a gente é caçador de alma, de salvação, de gente para Deus. E se elas estiverem com demônios, quem vai ficar atormentado não somos nós e nem essas pessoas, são os demônios. Então eles dizem para Jesus: já vieste nos atormentar? Eu digo que eu tenho tanta raiva do cão, que se eu fosse Jesus, ou se eu viver uma experiência semelhante, e os inimigos, o demônio chegar e dizer: já vieste nos atormentar? Eu não vou dizer entre em porco nenhum, não. Eu vou dizer: eu quero vocês em sofrimento. Eu quero vocês aí, ó, se estrubuchando. Sai deles e fica se estrubuchando aí tudinho. Sangue de Jesus tem poder, mas Jesus não perde tempo. Isso é coisa de gente carnuda. Veja isso. Os demônios se manifestam aonde ele passa porque ele está cheio. Então quando você está muito cheio do Espírito e alguém está muito cheio de qualquer espírito que não seja o de Deus, todo espírito que não se sujeita se rebela. Então por que há manifestação? Por que há gritaria em alguns casos? Por que há problemas em lugares onde você chega e você nem abre a boca? É porque o espírito que está dentro de alguém não se submete ao espírito que está em você e começa a arrumar confusão. Porque todo espírito que não se sujeita se expõe, se rebela, para que fique claro que ele é o causador do problema. Então por que precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus? Por que precisamos ser cheios do sopro de vida de Deus? Para manifestar o poder de Deus sobre a terra, para manifestar a vontade de Deus a todos os homens. Se você não sente compaixão por pessoas que precisam da manifestação de poder, faltará
em você lugar para o Espírito Santo encher. Porque um dos motivos que levam Deus a encher alguém do seu Espírito Santo é perceber que nessa pessoa há compaixão para libertar os endemoniados, para curar os enfermos, para ajudar pessoas que estão falidas dentro da sociedade. Então preste atenção, o que faz Deus te encher de poder não é apenas a vontade de ser cheio, mas o propósito pelo qual você quer manifestar o poder que você está pedindo para Deus. Então nesta noite o Espírito Santo está dizendo abertamente: querem ser cheio de mim para quê? Minha foto não vai para o Instagram, o Espírito Santo está falando. Comigo você não faz selfie, eu não vou te dar curtida. O que ele está querendo dizer? Se for por qualquer motivo relacionado à vaidade, você não vai me encontrar. Camila, mas vaidade no Espírito Santo? Não se escandaliza não, meu irmão, mas é o que mais tem. Eu quero ser cheio para todo mundo ver que eu sou cheio. Eu quero ser cheio para os demônios morrerem de medo de mim. Eu quero ser cheio para todo mundo ver que comigo ninguém pode. Ninguém pode, nem o Espírito Santo. Nem ele vai te encher dessa maneira. Agora, tem aí compaixão quando vê um mendigo. Tem aí compaixão quando vê um enfermo. Tem aí no teu corpo, você queima. Você queima igual lenha seca estalando no sol por dentro. Quando você vê alguém aprisionado e a sua vontade é: Jesus, com um abraço eu restauro essa vida. Com um abraço eu coloco ele de pé. Senhor, se tiver aí compaixão, quanto mais compaixão, mais cheio do Espírito Santo você será. Quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo para cumprir um propósito? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 4 agora, faça isso. Lucas capítulo 4, 3 pontos e eu encerro. Sabe por quê? Hoje eu não vim pregar sermão da montanha. O que é isso, Camila? Sermão longo. Hoje eu vim fazer uma proposta para quem tem ouvidos para ouvir o que Deus colocou no meu coração. Antes de terminar o culto, eu vou fazer um negócio aqui que eu nunca fiz na minha vida, em lugar nenhum. Nós vamos fazer um algo aqui, como diziam os antigos. Abre a Bíblia, Lucas capítulo 4. Não é para abrir a câmera do telefone não, minha filha, é a Bíblia. Cadê o aplicativo da Bíblia? Camila, eu não trouxe Bíblia, é só iPad, então vamos abrir nossos iPads sagrados. Vamos abrir nossos celulares santos. Camila, eu não concordo não. Bíblia em telefone. Eu acho isso errado. Irmão, para mim, palavra de Deus é palavra de Deus aonde ele estiver. E se não fosse verdade, no Afeganistão o povo não teria sido morto por causa disso. Não é mesmo? Lucas capítulo 4. Agora, qual é a vantagem da Bíblia de papel? Além de ser um símbolo... Meu Deus do céu, eu não sei nem qual é o nome que eu dou. Universal. Mas o que? Alguém falou mais algum aí, não falou? Milenar. O livro da capa preta, hoje tem colorida, tem do leão. Mas sempre será o livro da capa preta. Extraordinário. Da vida, oh aleluia. Irmãos, eu ando com a minha Bíblia até no shopping, você acredita? Se eu tiver com uma bolsa que caiba, eu tenho Bíblias em vários tamanhos, que é para poder caber em todas as bolsas. Minha mãe esses dias estava com uma bolsa que era minha, e eu falei: mãe, me presta aquela bolsa. Ela me emprestou a bolsa, ela falou: não vai caber Bíblia aí dentro não, que ela já sabe que eu gosto de andar com a Bíblia. Não vai caber Bíblia aí dentro. Eu falei: me dá lá que eu quero ver, porque eu tenho vários jeitos, várias formas. Daqui a pouco saí eu com a bolsa que ela falou que não cabia, e a Bíblia. Que coube, eu faço caber. Porque esse livro aqui, irmãos, ele não mudou só a minha vida, ele muda a humanidade até hoje. Então tem suas vantagens. Não precisa de carregador, mas carrega a gente em qualquer lugar.
Tem suas vantagens, não tem? Você está ali no ônibus, no metrô, não tem uma tomada, celular falhou. Ah, quem tem uma Bíblia não fica a pé. Você abre ali e ela é luz aonde ela estiver. Lucas capítulo 4, vamos só ler o verso 21 e 22 do capítulo 3. 21 e 22 do capítulo 3, aí a gente vai lá para o capítulo 4. Não vou começar a pregar agora não, tá gente? Já estou pregando. Só que agora nós vamos abrir aqui o texto em específico para cumprir o que Deus colocou no meu coração. Tá bom? Senão fica parecendo aquele povo, né, que usa 30 minutos do tempo e Deus diz, vamos pregar agora. Isso aqui foi apenas uma palhinha. Aonde, irmão? Eu já taquei lenha para tudo que é lado aqui. Você está brincando comigo? Não brinca comigo, não. Lucas, capítulo 3, verso 1 e 22. Vamos ao texto sagrado? Diz assim o verso 21 do capítulo 3. Quando todo o povo se batizava, Jesus também foi batizado. E enquanto ele orava, o céu se abriu. E quem, gente? Quem desceu sobre ele? Quem desceu? Quem desceu sobre ele, gente? E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Bota uma foto do Espírito Santo aí agora desse dia. Bota aí, meu filho, arranja uma foto do Espírito Santo aí agora. Eu não quero aquela não, você me arranja uma pomba na internet que eu quero só uma pomba aqui agora. Eu quero uma foto do Espírito Santo nesse dia aqui, porque nesse dia a foto era ele numa pomba. Arruma uma aí pra mim, seu menino. Capítulo 4, enquanto ele procura a foto do Espírito Santo nesse dia. Capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo. Perdão, me empolguei, não terminei o verso 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, ou em ti eu tenho prazer. Diga comigo, tu és. Diga, tu és. Então diga aí para mim, o que foi que a voz do céu disse quando Jesus subiu das águas batismais? Disse o quê? Tu és meu filho, em quem eu me... Tu és. Agora vamos ao capítulo 4, verso 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Como é que ele voltou do Jordão? Bora, gente, como é que ele voltou do Jordão? Cheio do Espírito Santo. E foi levado pelo Espírito. E foi levado pelo Espírito. Aleluia. Quando você é cheio, já entendeu, né? Quando você está cheio, você não vai aonde quer. Se está cheio, você vai aonde o Espírito te leva, aonde Ele pode entrar, aonde o propósito combina com o que Ele quer fazer. Cheio do Espírito, foi guiado pelo Espírito, ou levado pelo Espírito. Aonde, gente? Ao deserto.